episódio do MetaCast. Esse podcast que tem como intuito bombar a sua cabeça de insights, de conhecimento, de conexões com pessoas que têm conteúdo, que têm resultado, que vão fazer com que você expanda a sua mente. E hoje eu tenho um super convidado, um cara que conheci recentemente numa mentoria de empresários que fez uma palestra que eu disse, porra, isso precisa ser compartilhado para mais pessoas. O que é empresário, é visionário, é um cara acima da média. Então, hoje, apresentar André Felipe. Um grande abraço, André. Obrigado por ter aceito o convite. Sei que você é um cara super ocupado e obrigado por prestigiar nesse momento. Eu que agradeço, meu amigo. Para mim é muito bom estar aqui, ter essa experiência aqui com você, ser entrevistado. Eu que sou entrevistador de tantas pessoas, né, no meu podcast, e hoje eu estou na situação inversa aqui, compartilhar aí com vocês um pouquinho do que a gente faz no dia a dia. Isso vai ser muito importante. Então, estou aqui a seu dispor. Obrigado, André Felipe. André Felipe é empresário, é corretor e muito mais. Então, uma primeira pergunta, nosso bate-papo. André, como você se define? Quem é André Felipe por André Felipe? Bom, André Felipe é o entusiasta. Eu sou entusiasta de vendas. Sou apaixonado por vendas desde que comecei a trabalhar aos 18 anos. Casei muito cedo, casei com 15. Né? Fiz esse ato de coragem e de... Com 15 anos? E de virar homem com 15 anos. Casei com 15. E graças a Deus estou com a mesma mulher até hoje. Né? Tenho 3 filhos, tenho uma netinha, né? O meu filho mais velho já me deu uma neta. E aí nós estamos, assim, todos trabalhando juntos. Mas voltando aqui ao entusiasmo, né? Eu sou autodidata em muita coisa. Né? Diferente do que muita gente pensa, eu tranquei uma faculdade de Direito, não cheguei a concluir, justamente porque na época eu estava trabalhando bastante, estava saindo de casa muito cedo, chegando muito tarde, e aí eu estava perdendo um pouquinho da fase das crianças, né? Na época, eles ainda pequenos, né? Pelo menos os 2 mais novos, e aí eu decidi focar no trabalho. E aí depois eu não continuei mais e estudei bastante coisa fora da faculdade, né? Da minha área, né? Desde que eu comecei a trabalhar aos 18. Apesar de eu ter casado com 15, só comecei a trabalhar com 18. E como sustentava? Com 15, foi essa época? Cara, a minha mãe é médica e na época que eu decidi, né, casar, ela achou que era até uma coisa da minha cabeça e tal, só que viu que depois a coisa era séria, eu tinha noivado e tudo, e ela permitiu, consentiu. E aí nós casamos, eu fiquei morando numa casa bem próximo dela, e ela ali mantendo a gente e tal, e... Na verdade, eu acho que ela não pensou muito, não. Ela engravidou? A sua filha? Não. Casou sem engravidar? Foi, casei sem engravidar. Não, antecipei alguns fatos, né? Uhum. Mas não cheguei a engravidar. Fui pai com 18. E aí eu me considero assim, me considero um entusiasta em vendas, me considero assim, modesta à parte, mas sempre um cara que consegue enxergar um pouquinho mais à frente. Eu tenho uma visão privilegiada de muitas coisas. Consigo, em muitos momentos, implantar processos um pouco audaciosos, né? Consigo implantar alguns processos que estão um pouquinho à frente do meu tempo. E se eu fosse me resumiria assim, um cara um pouquinho à frente do tempo, né, da grande maioria. Então um visionário, né? Me considero um visionário até um certo ponto, né, dentro das minhas limitações, eu sou muito consciente disso também. Mas hoje eu me considero mais um entusiasta em vendas, um cara que tenta viver um pouquinho no risco, fora da curva, numa zona que para muitos é perigo, né? Mas para mim é oportunidade. Fantástico. Ou seja, você não é aquele cara que veio de uma família humilde. Você falou que sua mãe é médica, então já tinha uma certa base. Isso. Certo? Uma condição de vida boa. E você decidiu casar. Isso. Isso em Arapiraca, nascido em Arapiraca. Nascido e criado em Arapiraca. Nascido e criado em Arapiraca. Ok. Como foi a primeira profissão? Como foi esse primeiro... Conta um pouco da sua jornada, da sua trajetória. Você, com 15 anos, você não sabia o que queria, ainda não tinha decidido? Não. Conta um pouco da sua jornada, como foi se enxergar como alguém, como entusiasta, como vendedor. Pois é. Como eu casei cedinho,
Isso atrapalhou um pouco meus estudos, atrapalhou um pouquinho o ciclo normal das coisas, né? Então, assim, muita coisa na minha vida foi precoce, devido a eu ter assumido responsabilidades que não eram para a idade naquele momento, né? Então, quando eu casei, eu passei ali aqueles primeiros 2 anos, 3 anos, até me situando no que é que eu tinha feito, na verdade, porque, na verdade, não tinha na minha cabeça o mínimo de senso, né, do que seria um casamento de verdade. Com 15 anos, eu fico imaginando, quando os meus filhos completaram 15, eu digo, rapaz, já pensou se esse menino pensasse em casar você agora? Ia deixar? Eu ia enlouquecer. Ia deixar? Acho que não. Porque, na verdade, né, Edu, eu acho que de 1000 casamentos de pessoas jovens, eu acho que 10 ou 15, 20 sobrevivem. Não tenho esse dado, lógico, não é, talvez não seja essa a proporção, mas eu digo assim, a proporção é muito mínima, pequena, mínima, né? Não é de se com dois adultos casar com 15 anos. Dois adultos maduros, é difícil você manter um relacionamento saudável, estável. Imagine alguém com 15 anos que não tem nenhuma maturidade. E hoje a galera de primeiro 15 amor. Anos, a galera de 15 anos hoje, ela é bem diferente da época que eu tinha 15, né? Então, hoje eu tenho 42. Então, há 27 anos atrás, a coisa era muito diferente de hoje, né? A gente tinha uma mentalidade muito mais aquém da mentalidade dos jovens hoje de 15 anos. E aí, aos 18, eu resolvi trabalhar, ela estava grávida, e eu comecei a procurar emprego. Eu tinha, inclusive, parado de estudar para focar em algum trabalho. Só que eu não tinha experiência nenhuma, eu não tinha nenhuma vivência em nada, e eu me considerava um cara muito introvertido e me considerava muito tímido. Eu era tímido ao ponto de fazer uma apresentação de um trabalho na escola e eu chorar nervoso. Então eu era tímido a esse ponto. E aí eu tive um desafio de entrar no mercado de vendas e trabalhar num distribuidor. Na época eu já tinha carro. E eu fui desafiado a trabalhar num distribuidor com vendas. E aí aconteceu um fato interessante. Um gerente que tinha lá na empresa, ele, na entrevista que eu fui indicado por um amigo, e eu fiz até um currículo assim bem elaborado, tal, algumas coisinhas lá, tipo, com relação à experiência fake e tal, porque eu não tinha experiência. Não então, façam isso. Experiência eu tenho essa mancha aí no meu passado. Todo mundo já pecou. Quem nunca pecou, levante a mão. Pois é, aí eu fiz esse currículo, né, bem enfeitado, e aí eu coloquei ele nessa empresa e fui chamado. Até pela indicação, acho que mais pela indicação que me fizeram do que eu coloquei lá. Resultado, quando eu cheguei na entrevista, o gerente disse, eu me lembro como hoje, Cícero, o nome dele, e ele disse, André, eu tenho aqui a pior rota e a pior pasta dessa empresa. Eu achei que era brincadeira, né? Eu disse, poxa, como é que o cara vai me entrevistar desse jeito? Dizendo que tem a pior pasta e a pior rota. Eu digo, isso só pode ser brincadeira. Aí de cara eu disse, aceito. Eu disse, aceito. Ele disse, rapaz, aceita mesmo? Eu disse, aceito. Aí peguei a pasta, peguei os produtos. Na época não tinha Palm Top, né? Que depois veio surgir, não tinha notebook. Era venda nada. de quê? Era venda de produto de varejo, supermercado. Né? Então eu tinha uma linha lá de achocolatado, eu tinha uma linha de massas, eu tinha uma linha de biscoito e tal. Diversificado. Só que assim, não era uma marca só, né? Não, era uma distribuidora. Só que tudo muito fora do preço de mercado. E tudo assim, com histórico de vendas pelos anteriores profissionais que passaram lá, deixaram um rastro assim péssimo nos clientes. Produtos vencidos, produto lá que não girava em grande quantidade e tal. E aí o primeiro cliente que eu cheguei, o cara disse, meu filho, olha, deixa eu lhe dar um conselho, você está aí de carro, está todo arrumadinho, sai dessa empresa, olha o monte de produto que eu tenho ali para trocar. Aí eu disse, cara, que banho de água fria, né? No primeiro cliente. E aí eu via o meu parceiro, que eram 2 vendedores da mesma empresa que andavam juntos, ele com um produto e eu com outro, e aí o cara vendendo, e eu não vendia nada porque o meu era só bronca. E, de fato, era a pior rota e a pior área. É verdade isso. E aí eu disse, poxa, eu preciso descobrir uma forma de vender. Não é possível que eu não consiga uma forma de vender. E aí eu comecei a ver algumas oportunidades. Comecei a pegar produto, botar dentro do meu carro, trocar para o cliente. Coloquei lá as promotoras para poder fazer um giro, né? E a empresa tinha promotoras. E descobri um canal de vendas que na época não tinha Atacadão, não tinha Max, não tinha Açaí, só tinha a Rua do Sol, que é tipo aqui a Levada, né? Aqueles atacadistas,
que o pessoal ia ter que comprar lá, colocar no carro, levar e pagar à vista. Sim. E eu tinha uma facilidade de dar um prazo, um boleto bancário, até com promissória vendia a empresa na época, e eu tinha a facilidade de o caminhão entregar na porta. Aí eu descobri um canal de vendas que não me fazia tanta questão por preço e nem fazia, que queria o prazo e queria a entrega, para não precisar ir comprar na Rua do Sol ou não ir comprar em algum lugar, à vista. Uhum. Que foi hotéis, motéis, conveniências, restaurantes e esse público de delicatessen deixou de vender para supermercado e procurar outro. Foi, aí eu fui procurar outro nicho. Aí eu disse, eu não podia ver uma bolsinha de flau pendurada que eu estava lá cadastrando o cara. Um mês depois, o gerente me chama, disse, rapaz, o que é que você está fazendo nessa área aí? Que você estourou as vendas, você já ultrapassou as vendas do rapaz esse mês. Eu disse, olha, eu descobri um outro canal de vendas e eu estou vendendo a outras pessoas que não fazem tanta questão por preço e que elas querem o nosso diferencial de entrega e de prazo. E deu certo. Depois de 6 meses eu fui promovido, fui ser o vendedor da outra pasta, que era a pasta realmente boa. Né? Só que eu já deixei tudo mais ou menos que organizado, os clientes sentindo a minha falta já e tudo. E depois dessa empresa eu fui para uma outra área, cuja também tripliquei as vendas lá do cara, que foi uma área de Penedo. E aí depois foi só ascensão. Aí cheguei a trabalhar na Zael Alimentos, cheguei a trabalhar na Parmalat do Brasil, né, e cheguei a gerenciar equipes, fui gerente de empresas, né, trabalhei no segmento gráfico também, né, como gerente de gráfica. Trabalhei também como representante de materiais gráficos, atendendo clientes grandes, indústrias, fazendo rótulo e tal. E depois caí de paraquedas no mercado imobiliário. Mas como foi essa transição? Vamos lá. Muito, muito rápido. Vamos nessa transição. Como é que você chegou? Pronto. Eu tomei uma decisão errada há mais ou menos uns 12 anos atrás. E dessa decisão, eu passei um momento muito difícil. Só recapitulando, como você mesmo frisou, a minha mãe sempre foi uma pessoa de classe média alta, em Arapiraca, né, para a realidade de Arapiraca, mas em um determinado momento, eu tipo que fiquei sozinho. Ela se afastou um pouco para eu poder aprender algumas coisas. Em algumas coisas eu não era comedido, em algumas coisas eu não era prudente, né? E aí eu tomei algumas decisões erradas e uma delas foi mudar de empresa por uma vez e aceitar um convite de uma outra empresa que eu não conhecia bem. Quando eu cheguei nessa empresa, o resultado dessa empresa não era o que eu esperava e a estrutura dela não era o que parecia ser. Resultado, 45 dias depois eu volto para Arapiraca, e com a perspectiva de vir morar em Maceió, né, para gerenciar essa empresa. Não deu certo, voltei para Arapiraca. Quando eu cheguei em Arapiraca, 45, 60 dias depois, foi como se eu tivesse passado 10 anos fora de Arapiraca. Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu acho que Deus, né, que moveu para isso acontecer, para eu poder ter algumas experiências. E aí eu achei algumas portas fechadas. Eu não ia voltar para a empresa onde eu estava, porque eu saí para uma concorrente, então eu não tinha mais cara de voltar. Espaço, é foda. Apesar dela precisar de mim, mas eu não me sentia à vontade. E eu fui em algumas outras empresas e o pessoal sempre dizia, cara, eu não tenho condição de ter um funcionário como você, não dá pra gente, a gente não tem muito orçamento caro, e tal, você é caro. E na verdade eu não estava querendo trabalhar por muito dinheiro, porque naquele momento eu via que eu ia passar uma situação difícil, financeiramente falando. É como se eu enxergasse um pouquinho lá na frente e eu visse que eu ia ter problema. Mas eu não quis também me expor. E aí, resultado, eu não achei local para me encaixar novamente na forma que eu queria e eu fui lá embaixo, não é? Passei alguns momentos muito difíceis financeiros e comecei a desenvolver coisas. Eu era um cara que eu sempre, como eu disse lá, eu sempre queria começar as coisas grandes. Né? Eu sempre queria começar os negócios com muita estrutura. E aí, nesse momento, foi que eu comecei a dar valor a coisas pequenas, valores pequenos e começos pequenos. Então, eu peguei uma empresa que eu tinha um sonho de fazer, que era uma empresa de sobremesas artesanais, tipo gourmet para restaurante, coloquei à frente. Coloquei um processo, um produto que também a minha esposa fazia e faz muito bem, que era uma feijoada. E essa feijoada nós fazíamos dia de sábado. Eu mesmo entregava, ela fazia e a gente entregava. E eu coloquei até o nome Feijoada do Executivo. E aí eu fazia um delivery dessa feijoada. Nossa. E todo sábado essa feijoada nos dava ali um valor ali cerca de, sei lá,
como se fosse hoje meio salário mínimo, quase que um salário mínimo por sábado. E aí eu comecei a passar um período só sobrevivendo da feijoada, das sobremesas, que eu atendia restaurante, hotéis, rotisserias, posto de gasolina. Saiu realmente totalmente da área. Saí totalmente, zero, então vim aprender a ser um empreendedor, né? Foi doloroso. Aprender a trabalhar com coisas pequenas, entrar nos restaurantes onde eu estava acostumado a almoçar com a caixa de sobremesa, passando lá pelos amigos que estavam comendo lá no rodízio e tal. Como é que você se sentia, cara? Eu entrava lá, parecia que eu não estava fazendo nada, eu estava no melhor emprego do mundo. Eu você não se rebaixou, você não, em momento algum, não. A sua mentalidade. Não. Olha que insight muito poderoso. Você nunca tive esse problema. Olha que insight muito poderoso, cara. Quantas vezes você quer fazer algo, mas se impede, se imobiliza porque acha que isso é pouco, que isso é pequeno, que isso não é digno. Eu não quero começar fazendo algo que seja... Porque eu julgo ser menor. Então, um cara que trabalhava vendendo um representante de uma multinacional, de uma empresa grande nacional, agora uma conta alta, uma né? Conta alta, contas altas, valores altos, vendas altos valores, agora começar com... Isso. O pedido da sobremesa era 30, 40 reais na época. Uma sobremesa, eu me lembro que custava 3,50. Mas a gente começou a fazer uma coisa diferente. Quando eu cheguei no mercado, era pudim, era doce de banana, doce de leite e tal. A gente começou com mousse, com flan, eu tinha uma receita da Nestlé, que inclusive eu colocava produto 100% com ingredientes da Nestlé, que era aquele soufflé, aquele chocolate aerado. Então a gente tinha um mousse que era o soufflé da Nestlé, com 100% de ingredientes Nestlé. Então eu comecei a colocar o meu produto bem acima do que o mercado estava acostumado. Resultado, eu fechei exclusividades, inclusive, em restaurantes. Foi? Não é? Que aí eu começava a vender tipo assim, 1.000 por semana, 800 e tal. Dava uma gratificação de 50 centavos aos garçons para vender o meu produto. E em cima do que eu vendia, eu bonificava eles. Então, lá, semanalmente, tinha 100, 150 reais que eles distribuíam entre si. Então, eu sempre busquei algumas estratégias para colocar o meu produto lá na ponta. Pela minha experiência de varejo, eu também colocava já o produto lá no freezer, eu mesmo arrumava, eu mesmo pegava os outros, botava um pouquinho atrás, botava o meu na frente, fazia as frentes e tal. Então eu dava uma de promotor, de vendedor e de empresário ao mesmo tempo. E aí comecei a fazer alguns produtos de publicidade. Eu tinha um conhecimento gráfico e eu rodava muito papel de bandeja, aqueles papéis que vem às vezes com brincadeira, com joguinhos, com quadrinhos. Sim. Eu comecei a fazer aquilo. Para a sua própria marca? Não, eu comecei a vender. Eu vendia as publicidades de lado para as lojistas. Massa. Tipo, R$200 cada anúncio. E eu pegava e distribuía gratuitamente nos restaurantes que usavam aquilo ali em grande escala. Então eu fazia isso. O restaurante era bom porque ele precisava comprar isso ali, você está dando de graça? Eu dava de graça e vendia as publicidades. Massa. E depois teve vários momentos que eu fiz vinho de cortesia, vinho de brinde para final de ano, rotulava o vinho e cheguei lá, colocava aqui Metacast, o vinho. A família Metacast parabeniza, desejo Feliz Natal a todos os clientes. Aí eu fazia imprimidos e, Edu, tá aqui o vinho, esse vinho custa R$14. Eu comprava de 7, aí gastava mais uns 10, 15 centavos no rótulo e vendia de 14. Então teve um dia, cara, que a gente foi até os últimos dias do Natal rotulando vinho em casa e eu acho que eu vendi umas 50 caixas de vinho, mais ou menos, aos meus amigos. Eu tenho clientes da época que me compraram em supermercado, que me compraram sobremesa, que me compraram feijoada, que me compraram vinho, que me compravam, que fizeram a publicidade no papel e que me compram imóveis até hoje. Então eu tenho gente da época aí de cliente de 15 anos para cá que eu trago e que acompanhou essa trajetória, né? E que o engraçado era, para a gente fechar esse pensamento, era que, poxa, às vezes eu ficava revoltado, como eu coloquei lá na palestra, como é que, poxa, minha mãe tem condição, poderia me ajudar aqui em alguma coisa, e ela me deixou sozinho nesse momento. Que era justamente para eu poder aprender. Eu era um cara que, por exemplo, falando de dinheiro, eu gostava de comprar 3, 4, 5 perfumes importados e eu comecei a usar nesse momento perfume de supermercado.
Eu comprava lá aquela essênciazinha do Azarro do supermercado, mas eu não andava sem perfume de jeito nenhum. Mas eu não podia comprar mais o de 400, de 500, eu comprava lá o de 30. Mas eu sempre procurei colocar alguma coisa no lugar das coisas que realmente eram necessidade e que as pessoas não vissem necessariamente a dificuldade que eu estava passando, mas que para elas eu fosse sempre um solucionador de problema. Então, mesmo eu sendo um solucionador da fome do sábado ou da vontade de comer uma boa feijoada, né? Porque a nossa feijoada ela tinha uma etiqueta amigo fulano de tal. Então, eu não considerava o cara como um cliente, ele não estava me comprando a feijoada. Na minha cabeça, ele estava me casa, ajudando. Era direcionado, era entrega, delivery? Era, eu mesmo fazia a entrega. Eu botava no carro, fiz as contas, eu digo, poxa, não compensa eu pagar R$3 na entrega se eu gasto R$20 de gasolina no dia. Então, eu faço 20 entregas com 20 com 30. Então, para mim, é melhor eu entregar. E eu comecei a fazer isso. E aumentava seu relacionamento, né? Aumentava meu relacionamento. Eu já tinha acesso aos condomínios, que a maioria era cliente meu. E às vezes o cara dizia, André, estou em casa, não, bota lá na cozinha. Eu entrava, botava na cozinha do cara, saía, recebia depois. Coisa que um mototáxi isso nunca te abalou? Você, cara, nunca assim, você vinha de um padrão mais alto, teve uma família bem estruturada, uma família classe média alta. Você cair, isso aí nunca abalou seu psicológico? Não abalou. Sim, a gente fica às vezes preocupado, fica triste. Como eu disse, momentos até de revolta, né? Porque, por exemplo, eu me lembro que a minha mãe uma vez comprou 2 apartamentos e nessa época eu pagava aluguel. E na minha cabeça estava assim, eita, minha mãe vai me dar 1 para eu morar. Eu vou deixar de pagar aluguel. E aí, para minha surpresa, ela não deu. E aí depois eu entendi, eu digo, poxa, se eu tivesse ido para o apartamento da minha mãe naquela época, talvez eu não tivesse comprado a minha casa. Eu ainda estivesse lá. Então, eu acho que eu passei por esses momentos justamente para aprender a dar valor a pequenas quantias, a entender o valor das coisas, porque até então eu não sabia. Eu me lembro que o meu último salário, quando trabalhava na gráfica, por exemplo, foi R$7.000. Isso eu estou falando de 12 anos atrás, 13 anos atrás. Então, vamos supor que hoje seria 20. Então, eu era um cara que eu não fazia conta, eu era desregrado para algumas coisas e eu passei por muitos momentos ruins. Gastos de 20? Pô. Pois é, porque eu não fazia conta, né? Não tava, uma vida... não prestava atenção que amanhã eu poderia precisar. Então, hoje se eu ganhava 10, eu gastava 10. Então, assim, eu passei por alguns momentos depois, que foram esses momentos, onde a gente teve que combinar o nosso lanche do domingo, onde a gente teve que combinar para onde a gente ia, onde a gente negou várias viagens, onde a gente via nossa família às vezes viajar e a gente ficar em casa. Mas a gente sempre feliz, sempre tranquilo. E como eu não sei se eu contei lá na palestra, mas o meu carro de vez em quando faltava gasolina. E aí eu ligava para um irmão meu para me socorrer e a gente ficava resenhando dentro do carro, eu, os meninos, e os meninos me chamavam de rei do 20, porque eu só botava de R$20 no combustível. E aí eu passei uma fase dessa forma, como se tivesse uma nuvenzinha negra em cima de mim, que as coisas não evoluíam. E depois que eu comecei a entender os começos pequenos, foi como se a nuvem tivesse saído e eu comecei a viver melhor com pouco, com mais organização e com mais prudência do que eu vivia com muito. Então eu paguei todos os meus débitos, né? Saí de uma esfera de coisas que eu achei que eu nunca iria conseguir, né? Mesmo ganhando pouco. E foi aí que eu comecei a conhecer algumas pessoas que eram do segmento imobiliário. E uma delas foi um cara que eu tenho até hoje como um amigo, né? Um parceiro de negócio, que foi de uma construtora lá de Arapiraca, a construtora Ouro Verde, que é o Jadielson. E eu comecei a fazer algumas indicações para ele de imóveis. E aí eu comecei a vender alguma coisa, pegava um amigo, levava lá e tal, né? Informalmente. Até que alguém denunciou uma postagem que eu fiz no Facebook e o Cresce veio atrás de mim. Caramba. O mesmo fiscal, que é o diretor de fiscalização de hoje, o qual eu sou conselheiro hoje no Cresce e faço parte de um grupo, né, de conselheiros, foi o cara que me abordou. Eles foram primeiro no cliente, que era o Jadielson, que tinha a marca, né, que era no condomínio dele, e ele disse, esse cara não é um cara mau caráter, ele está começando na profissão, eu estou dando incentivo a ele e tal, mas procure ele que ele vai se regularizar.
E os caras me procuraram, me deram 30 dias para eu me matricular. Eu não tinha o dinheiro na época de matricular, era 1.500 e pouco, né? Um valor pequeno, mas que para mim era muito na época. E aí eu disse, isso eu estou falando já de 8 anos para cá, né? Isso, a história já avançou uns 4. E aí eu passei esses 3, 4 anos assim, né? Até um dia o meu filho, a minha filha disse, Painho, perguntaram lá na escola o que é que o senhor trabalhava, eu disse que o senhor era do rolo. Porque... eu disse, eu não sei qual é a profissão do senhor, pai. O senhor vende feijoada, o senhor vende sobremesa, o senhor faz vinho, o senhor faz publicidade, o senhor faz não sei o quê. Aí eu andava muito de bicicleta na época, comprava roupa para vender aos caras de bicicleta. Comprava de vez em quando uma bike. Um homem do negócio, né? Sempre gostei de aproveitar a oportunidade. Aí ela disse, eu disse que o senhor era do rolo. Aí a gente ria que só. Eu diga que eu sou do rolo. Eu não sou de ninguém, agora eu sou do rolo. E aí eu comecei a indicar produto para ele. E aí ele disse, bicho, foque nisso que vai dar certo. E aí eu comecei com isso. Comecei a fazer o curso aqui em Maceió. Vinha de noite, voltava de madrugada, cansado pra caramba, fazendo esse curso. Começou a fazer o curso com quantos anos atrás? Comecei há 8 anos atrás, né? E vim terminar há 7, né? E aí, o que foi que aconteceu? Terminei o curso. Quando eu peguei a carteirinha, eu disse, poxa, diante de tantas coisas na minha vida, abri uma empresa aos 18, como eu disse, que era de lavagem de estofados, quebrei antes de abrir, iniciei vários processos, iniciei faculdade por 2 vezes, não terminei por motivos, enfim, N motivos. Tantas coisas que eu comecei na minha vida e não fechei o ciclo. Cara, quando eu peguei aquela carteirinha, eu disse, bicho, um ciclo fechado. Amém, parabéns. Aí eu disse, esse aqui eu vou ter que honrar. Aí quando eu peguei aquela carteira, para mim era como se eu tivesse terminado um doutorado. Eu disse, é com isso aqui que eu vou reerguer a minha vida. E aí eu segui. Abandonei tudo e foquei nisso. Passava pela frente do prédio que eu estou instalado hoje, eu dizia, rapaz, eu queria tanto botar uma rotisserie aqui, uma delicatessen, pensando nas sobremesas. E interessante que depois eu cheguei a esse mesmo prédio com a imobiliária. Fantástico. E aí eu cheguei e comecei a trabalhar, atendendo clientes em padaria, restaurante, na casa dos clientes, só com o meu notebook e imprimindo contratos em lan house e tal. E comecei. Chegou um dia que o meu irmão disse, André, eu tô noivo, o meu irmão Alexandre, que trabalha com a gente até hoje, né, advogado. Eu tenho 2 irmãos advogados e ele tinha uma sala assim, parecida com essa, como tem 2 birôs aqui iguais, os birôs iguais. E aí ele também fez na sala dele, que era um pouquinho maior do que essa, mais estreita, mas mais larga. Ele fez 2 birôs iguais, 2 armários iguais, que era um para ele e um para noiva, que hoje é a esposa. 2 advogados trabalhando na mesma sala. Ele disse, bicho, você tá aí aperreado, fazendo coisa em inconveniência, em coisa... Venha para cá. Eu tenho R$1.000 de custo, você me dá 500, eu te dou a metade disso e eu fico com a outra metade. Ficamos nós 2 trabalhando no mesmo ambiente, eu como corretor e ele como advogado. Só que esse escritório era um escritório num local muito esquisito e não tinha fluxo, não tinha placa, não tinha nada, era uma galeria, o escritório era lá dentro. Não fazia sentido, o corretor é na rua. Não tinha sentido, eu não tinha vitrine. Aí eu passei 1 ano lá, foi muito bom. Depois desse ano, esse mesmo prédio que eu passava de esquina, na rua onde nós estamos hoje, e eu olhava que iria colocar um restaurante, uma delicatessen, uma rotisserie, alguma coisa desse tipo, eu comecei a vislumbrar uma imobiliária ali. Só que eu não tinha um centavo. Como corretor, né? Eu não tinha um centavo. E aí eu disse, poxa, eu vou colocar uma imobiliária aqui. Aí fui lá, olhei, tinha o nome de um corretor, Edson. Eu liguei para Edson. Disse, quanto é o aluguel disso aqui? Ele disse, é X. Eu disse, cara, eu tenho interesse nisso. Quem está falando aqui é André, sou corretor. Ah, tá, sei o que e tal. Conversamos, ele disse, inclusive, o cara que era aí a imobiliária tá com todos os móveis daí guardados em casa e ele quer vender. Tudo, e até o piso, que é aquele laminado, tá guardado. Eu disse, eu tenho interesse. Nessa época, eu já estava vendendo bem, eu já tinha comprado uma casa. E eu tinha feito uma negociação com uma empresa e eu recebi nessa negociação, como entrada de uma casa, um Jeep, um Wrangler 97 verde, e eu não sabia, não tinha noção nem do que era. Resultado, o cara da construtora recebeu,
Na outra semana, vendeu esse Jeep para um cara de Palmeira. No outro dia, o cara devolveu, porque o Jeep era muito duro. O cara não gostou. Aí o cara da construtora disse, André, é o jeito de você ficar com esse carro, porque eu não vou vender esse carro para ninguém, não. Eu disse, rapaz, se você facilitar para mim e eu pago um pedaço aí de comissão, eu fico. Aí eu comprei esse Jeep. Todo mundo na minha casa me chamou de doido. Porque eu agora estava rasgando dinheiro e tal, não sei o quê. Eu disse, deixa eu ser doido. Aí fiquei, entrei num segmento de fazer trilha de carro, tal. Usei esse Jeep uns 6 meses mais ou menos. Veio esse momento do prédio. Tá, e aí? Aí eu disse, cara, eu tenho interesse nos móveis, mas eu não tenho dinheiro. A única coisa que eu tenho para lidar por esses móveis é esse Jeep aqui. Dá para você? O cara disse, já está trocado. Resultado, eu comprei toda a mobília do escritório, na época, por 40 e poucos mil reais, e ele trocou no meu Jeep, e o Jeep foi embora, e eu, hoje, ainda tenho móveis dessa época que foram provenientes dessa negociação. Fantástico. E aí eu comecei lá. Eu saí de um aluguel de 500 reais, fui para um aluguel de 2.500 reais na época, e eu acho que eu aumentei a minha despesa umas 10 vezes. Eu saí de 500 reais de custo. Teve que contratar gente, né? Eu já estava com a secretária nessa mesma sala. Tinha minha secretária, tinha eu, tinha a esposa do meu irmão e o meu irmão. 4 pessoas na pequena sala. Assim. Era desse tamanho. E aí eu comecei a trabalhar nesse lugar. E na primeira semana passou um cliente e parou. E aí ele disse assim, eu vou deixar a chave desse imóvel aqui e eu queria que o André fosse lá olhar esse imóvel. Aquilo ali para mim foi como um sinal de Deus que eu estava no lugar certo. Eu disse, como é que a pessoa vem aqui no meu escritório, nunca falou comigo, não sabe direito quem eu sou e deixou uma chave aqui na recepção para eu ir olhar um imóvel. Só que eu já tinha um nome mais ou menos formado. Foi rápido, né? Foi rápido, porque eu comecei a vender casa para rico, né, casa de alto padrão, e o produto dessa construtora era produto de alto padrão, e aí eu comecei a vender. Eu sei que no primeiro ano eu acho que eu vendi uns 10 milhões. No primeiro ano de trabalho. E aí eu comecei a ver que eu estava no lugar certo. Apesar de eu ter aumentado a minha despesa em 10 vezes, eu acho, aí para 5 mil reais. Você tinha reserva, não tinha essa reserva? Não tinha reserva. Eu fui na cara e na coragem. E aí eu comecei a trabalhar ali no melhor local, onde inclusive uma imobiliária de Maceió estava na mesma rua que eu, e tinha acabado de fechar as portas e voltado para Maceió. Caramba. E um outro da região também tinha fechado. Então, quando eu cheguei, tinha 2 saindo. E aí os caras disseram, você é louco, cara. Como é que você está aqui num lugar onde a própria imobiliária tal de Maceió, que é gigante, saiu, não tem mais interesse aqui em Arapiraca. O fulano de tal tem mais de 30 anos de mercado, saiu também dessa rua porque é caro, e você chegando agora. Resultado, nessa época, para eu fechar esse negócio, eu levei lá 3 pessoas. Eu disse, eu vou pegar 3 sábios e eu vou levar no prédio para que eles sintam a energia, para que eles sintam o local. Não é a energia do local, sinta algo de paz, algo de bom. E essas pessoas que me conhecem a trajetória, eles vão me incentivar ou eles vão me fazer botar o pé no freio. Porque eles gostam de mim. Eu levei 3 pessoas lá. Eu levei 2 construtores, que eram amigos meus, e eu levei mais uma pessoa, que era um amigo pessoal. E eu disse, esse prédio está disponível aqui para mim. Você acha que eu devo alugar isso aqui? Fale a verdade. O cara disse, eu acho que você deve alugar. Está na sua hora. Agora é a hora de você alugar. Aí eu levei o outro. O outro disse, cara, só está faltando isso para você. Meta a cara. O que você precisar, a gente está aqui. E o outro disse a mesma coisa. Disse, bicho, vai em frente. Eu acho que você tem potencial e você vai fazer acontecer. Eu disse, rapaz, agora eu vou para casa. Falei com a minha família. Minha esposa disse, vá. Se der errado, a gente recua. Se não, vá em frente. A gente está aqui para lhe ajudar. Eu disse, pronto, agora eu vou. Fechei os olhos e pulei de paraquedas num abismo que eu não sabia para onde eu ia dar. Hoje nós já estamos lá, vamos fazer 6 anos, né, nesse prédio. Já temos 5 anos, vamos para 6 anos. Né, e hoje eu acho que somos o nome mais lembrado de Arapiraca no quesito imobiliário. Você de Arapiraca e região tá querendo alugar, comprar imóvel, agora é alto padrão, né? Agora não é alto padrão. Na verdade, a imobiliária vende tudo. Vende tudo. Eu não vendo, eu vendo mais imóveis de ticket maior, mas a imobiliária tem tudo. Tem uma linha de produto econômico, tem compacto, tem terreno, tem lotes. Cara, que bela história. Bela história. Ou seja,
sobre avançar, a vida de ninguém é uma linha reta, né? Acho que esse ponto é muito importante que você traz à luz, é da clareza de entender que, por mais alto que você esteja, uma hora a gente cai. E ter a força mental para entender e se manter no processo. Não ter vergonha de dar um passo para trás. Isso, perfeito. Para que você possa ir além. E assim, Edu, eu estou muito grato de estar participando aqui desse momento com você, porque assim, a maioria das pessoas que me chamam, elas me chamam para falar de negócio. E tem coisa muito importante também que não é negócio, né? A vida da gente, as experiências, né? Eu acho que eu sempre estou contando algumas experiências que eu tive com a minha esposa, por exemplo, aí onde eu ando, a casais e tal. E eu acho que são coisas que agregam muito também, né? Então a gente ter esse tempo aqui, né, disponibilizado esse tempo para falar um pouquinho sobre essa a vida jornada pessoal, essa jornada, cujo eu tenho muito orgulho, né, de ter pessoas comigo que nunca murmuraram, porque eu sempre tive aquele princípio bíblico, né, que Paulo disse assim: tanto eu sei ser fiel ao Senhor na escassez e na fartura. Então eu sempre tive na minha cabeça que se a gente não tivesse fartura, a gente ia estar em escassez. Então alguém vai estar em escassez e alguém vai estar na fartura. Então eu fui um daqueles caras que tive vários momentos de fartura, né, que nunca tive necessidade de nada na minha vida, né, necessariamente até o dia que eu comecei a trabalhar, né, até depois mesmo vários socorros a minha família me deu. E depois eu tive um momento de escassez de eu dizer assim: poxa, hoje eu não tenho uma perspectiva, apesar de que estava tudo bonitinho, eu morava bem, tinha o meu carrinho, né, e tal, mas um dia eu já peguei um carro e vim trazê-lo aqui em Maceió e devolvi para um banco porque eu não estava mais conseguindo pagar. Então eu já tive vários momentos como esse de eu dizer assim, e eu acho que Papai do Céu lá de cima olhava e dizia: rapaz, esse cara vai devolver o carro porque ele não quer andar com o carro sem poder pagar. Então eu acho que isso lá de cima, ele contemplava o meu coração, apesar de às vezes eu ter feito várias coisas com irresponsabilidade, mas nunca fui um cara de coração ruim. Então eu acho que isso sempre me salvou. No momento ali nos últimos momentos, eu acho que isso sempre me salvou. Sempre aparecia uma luz. Né, justamente por conta do coração da gente. Eu acho que existe uma coisa chamada princípios e essência. Você nunca deve negociar sua essência e seus princípios, por melhor que o negócio seja, mas se isso fere sua base, seus princípios, melhor evitar. E uma coisa que eu gostei muito quando eu te conheci foi que você falou sobre a importância do networking. Como fazer networking. Queria que você falasse um pouco o que é networking para você e como isso fez a diferença na sua vida. Pois é. Então, quando eu comecei a trabalhar como corretor de imóveis, como eu comecei a fazer alguns volumes, eu primeiro mandei fazer uma logomarca na melhor agência que tinha em Arapiraca. E essa logo ainda está com a gente até hoje, ela é bem atual, né? Ainda continua atual. Na época eu paguei caro por ela. E outras pessoas disseram: rapaz, por que isso? Você pagou tão caro num negócio desse, você podia mandar o menino ali fazer o design. Aí eu disse: não, deixa eu ir por aqui. Fiz a minha comunicação visual, inovei em placas, enquanto os corretores, a maioria faziam placas de papelaria, aquelas placas, vende, aluga. Eu comecei a fazer placas grandes, bonitas, coloridas. Chama atenção, né? Em qualidade excepcional. E eu comecei a fazer algumas ações com clientes. Eu comecei a desenvolver uma teoria há 7 anos atrás com vendas, mas que isso já estava no meu coração há muito tempo. Só que eu vim descobrir que isso era network agora, o ano passado. Foi quando eu descobri que a minha forma de trabalhar era uma ciência que algumas pessoas tinham descoberto uma fórmula, mas eu já fazia e não sabia que era a teoria. Eu fazia a prática, mas eu não sabia aquela teoria. Beleza. E eu comecei a premiar clientes, a colocar coisas nas mãos dos clientes que necessariamente não era porque ele me comprou. Eu comecei a participar mais da vida das pessoas, comecei a presentear, comecei a ser um cara mais generoso. E depois eu comecei a desenvolver algumas coisas, tanto para corretores, como para clientes, como para os parceiros construtores. Então, premiações, eventos, né? E-books, palestras gratuitas e tal, e enfim, cursos e etc. Desde um dicionário, né, com verbetes e com palavras do mercado imobiliário, até workshops e cursos que eu faço, né, e fiz, né, para corretores,
para construtores e para clientes. Mas então, qual fazer até para corretores seriam, em tese, seus concorrentes? Pois é, eu fiz vários workshops. Eu fiz um de matemática financeira, pagando tudo, paguei o instrutor, paguei os certificados, paguei o coffee break, chamei um monte de corretor para aprender. Isso? Nenhuma, só relacionamento e entregar. Só. Eu não tinha nenhuma... E eu acho que as coisas só funcionam por isso. Assim. A gente não pode fazer nenhuma ação forçada buscando ter uma retribuição. Quando você faz isso, mesmo que de forma assim, amena, mas termina sendo forçado. Eu acho que não pode ser forçado. Então, sempre quando eu fiz no sentido de honrar as pessoas. Eu fazia aquilo para honrar os corretores, para tornar os corretores pessoas melhores, mais inteligentes, mais desenvoltos em alguma matéria. Eu fiz um outro workshop que foi de técnicas de leitura de desenho arquitetônico. Eu contratei um cara, fiz um coffee break, fiz o certificado, aluguei o CDL, coloquei lá 20 e tantos corretores para aprender a ler desenho arquitetônico. E aí as pessoas começavam a dizer, poxa, André, que maravilha, rapaz, você trouxe esse negócio pra gente, tal. E aí eu comecei a me sentir bem em proporcionar aquilo para as pessoas. É tanto que hoje uma das marcas registradas nossas são os nossos eventos. Porque são eventos hoje de proporções muito maiores, né, que a gente fazia naquela época, e eu continuo nessa forma de network, que para mim o resumo é que network não é você receber, é você dar. É muito mais do que a colheita, mas é mais sobre o plantio, né, como eu sempre costumo falar. Então hoje o network para mim, apesar de eu já fazer isso há mais de 10 anos atrás, mas eu vim descobrir essa definição num curso que eu fiz agora em São Paulo com Augusto Braga, que é um dos corretores de alto padrão mais reconhecidos do Brasil, e ele falou sobre isso. Ele deu essa definição. Aí foi aí que eu disse, poxa, eu já faço isso. Eu já faço isso. Eu faço até mais coisa do que o cara está ensinando aqui. Porque tem muita gente que estoura champanhe depois da venda feita. Não é fácil. É muito fácil você, com o dinheiro no bolso, estourar champanhe para um cliente. Agora, você recebê-lo no momento da visita da casa com o champanhe, sem saber se ele vai comprar ou não, aí pouca gente faz. Então, eu sempre fui o cara de dar a viagem para o cara ir sem ele precisar comprar. Dar a viagem? Sim, já fiz várias viagens. Uma vez eu atendi uma cliente de São Paulo. Aí é muito. Atendi uma cliente de São Paulo que me confessou que nunca tinha visto a praia. Ela tinha uns 25 anos, mais ou menos, e ela disse que nunca viu a praia. Ela disse, André, tô chegando em Alagoas e o meu sonho é ver a praia. Eu disse, você nunca viu uma praia? Nem criança. Ela disse, não, nunca vi uma praia. Eu vejo na televisão, sei como é, sei que é salgado e tal, e tudo, areinha branca e tal, mas eu nunca vi a praia. E essa menina me comprou uma casa. Quando ela foi assinar o contrato, o casal, o Glauber e a... Passou agora o nome dela. E aí eu disse, Glauber, venha assinar o contrato aqui na imobiliária e eu queria que vocês me esperassem que eu tô... Aí eu providenciei uma cartinha para ela, eu mesmo fiz a carta, digitei e contratei um Uber e dei para eles um final de semana aqui na Barra de São Miguel. Que massa. E aí eu disse, olha, sentem aí, assinei o contrato e agora vocês leiam essa carta em voz alta. Aí ela leu a carta e a gente agradecendo a ela pelo carinho que ela tinha tratado a gente e que a gente estava ali presenteando eles agora com a viagem para eles conhecerem a praia, que era um sonho tão antigo. O marido dela conhecia, mas ela não conhecia e os filhos não conheciam. Então, hoje essa cliente, eu acho que não tem uma semana, isso já tem 5 anos, não tem uma semana que ela não fale alguma coisa, que ela não me indique alguém, que ela não comente uma postagem. Então, sempre interagiu, criou um relacionamento. Cara, eu mandei coração, um Uber, contratei um Uber com um carro bem bacana. Eles vieram para o Mirante do Gunga, foram lá no Gunga, depois vieram para Barra, depois foram em Marechal. Botei uma caixa de isopor com cerveja lá dentro, com refrigerante, com água mineral. E o cara do Uber parando em todo lugar e tal. E eu estava na Barra também, fui lá encontrar com eles e paguei o almoço. Encontrei com eles, conversei e tal, e terminei, paguei um almoço e eles voltaram no outro dia para Arapiraca. Então, assim, eu sempre fui um cara de receber o cliente, às vezes, com a champanhe, de estourar o champanhe antes do cara comprar e de fazer as coisas sem visar alguma coisa em troca. Networking é sobre dar, não sobre receber. Eu acredito nisso. Insight fantástico. Como dar sem... Eu acredito muito nisso, né? Energia.
O último evento que nós fizemos foi um evento que não tem nada a ver com o nosso segmento. Eu fiz um evento para 35 mulheres de mesa posta e up closet. Contratei uma personal organizer e convidei 35, 40 clientes nossas para participar desse evento gratuito, que seria um curso pago. A gente bancou tudo e as clientes foram lá aprender a fazer mesa posta para o Natal, para deixar o seu ambiente mais bonito, e aprender a instruir as empregadas para arrumar os closets. Arrumar o closet, fantástico. Como acredito que a gente emana coisas boas para o universo uma hora ali vai retribuir, né? Mesmo sem... Tenho certeza que você recebeu vários feedbacks positivos e gera negócio de forma natural. Natural, na perfeito. Forma natural. Perfeito. Né? Então, cara, que história bonita, que insights importantes para que você, contando um pouco da sua história, inspire outras pessoas que acreditam no seu potencial. Assim, por mais dificuldades que existam na vida, você aprendeu a se fortalecer por mais dificuldades, né? Então, hoje, André Felipe é um cara que desenvolve outras pessoas, aprendeu a se relacionar, que já tinha uma paixão por vendas, hoje concentrou suas vendas em imóveis, que é algum bem, né, que todo mundo quer guardar para a vida. E eu vejo que todo mundo tem um sonho, né? Muitos têm um sonho de ter sua casa própria, ter seu lar. A forma como o corretor ele pode gerar, realizar, tornar isso possível faz toda a diferença na vida. Faz. E se você pudesse hoje definir pudesse mandar uma mensagem para todas as pessoas que tocaram no coração do mundo, que mensagem você falaria? As pessoas estão começando hoje. Quem é um jovem que tem sonhos, qual mensagem você falaria? Honre a Deus e honre a sua família. Honre a Deus e honre a sua família. Eu acho que isso é o princípio de tudo. Primeiro Deus, porque existiram coisas na minha vida que eu não tenho como explicar, coisas que eu venci, que eu ganhei, competições que eu entrei, que na verdade não eram competições, deu a largada, mas eu sabia que alguém estava competindo comigo. O primeiro empreendimento que eu participei, uma construtora disse assim, tá aqui o meu nome, eu não era nem corretor ainda, eu estava estagiando, monte uma equipe e trabalhe aqui junto com mais 3 imobiliárias e vocês têm uma meta de 100 lotes para cada um. Esse foi o meu primeiro empreendimento, eu nunca tinha participado de um lançamento. E aí eu criei uma estratégia para esse lançamento. Me lembro que no dia da reunião, uma corretora, que é minha amiga até hoje, ela disse assim, eu dei uma opinião, estávamos 4 imobiliárias, 3 imobiliárias e eu, que não era imobiliária, mas que estava com o nome da construtora nas costas. E aí eu dei uma opinião e um outro amigo deu uma opinião também, o Ricardo. Aí ela disse assim, a opinião do Ricardo eu vou considerar. Mas a do André eu não vou considerar porque o André tá chegando agora, não entende e tal. Eu disse, oxi, você acabou de comprar uma briga comigo agora. Na minha cabeça, né? Uhum. Eu disse, agora eu vou competir com você. Agora vai. E aí disso eu fiz. Resultado, eu me lembro como hoje, foi em 2015, dia 1º de maio de 2015. Feriado, dia do trabalho, dia do trabalhador. E aí a gente começou a vender. A estratégia que eu montei, eu trabalhei quase que sozinho no primeiro dia, porque os corretores na época e até hoje ainda têm a visão de que no plantão ou no lançamento vai ter uma fila de cliente para comprar dele e eles vão ficar ali atendendo o cliente de rodízio. Eu não, eu fiz pulseira, eu convidei o cliente, eu fiz convite, eu tive várias técnicas de abordagem, eu fiz brindes. Eu fiz uma estratégia, coloquei promotoras na porta com rádio amador para a gente não perder cliente para outras pessoas, para quando o cliente chegasse lá avisar aqui e tal. Então eu montei uma estrutura gigantesca para esse lançamento. Quando foi no primeiro dia, 5 horas da tarde, o empreendedor disse, cara, você não tem mais nada para me provar. Você já provou, você é bom. Eu tinha vendido quase 100 lotes no primeiro dia. Essa moça que falou que eu não sabia, quantos, acho que ela não vendeu 5. E outra empresa também vendeu bastante. Só que quando foi à noite que teve uma prestação de conta, as minhas vendas estavam todas dentro de um padrão. E o empreendedor era muito rígido. E a outra imobiliária,
ela rompeu muito o processo. Tipo, era a entrada à vista, ele fez 1 mais 1, 1 mais 2, 1 mais 3, pegou cheque para 30, tal. Quando chegou à noite, o diretor cancelou todas. Resultado, no outro dia, essa moça não foi trabalhar com vergonha, uma outra imobiliária não foi trabalhar também, o cara viajou, esse outro rapaz que vendeu bem também não teve condição de atender ninguém, porque estava resolvendo os pepinos para as vendas não caírem, e eu vendi sozinho. Que massa. Só quem trabalhou nesse lançamento foi eu. Nós vendemos quase os 100 lotes no lançamento. E aí eu comecei daí a ter um respaldo como liderança de equipe no mercado imobiliário. Esse foi o primeiro. Então foram coisas que, algumas estratégias que vêm da mente, não é? Como até aqui no Ouro Verde Praia, por exemplo, onde 2 imobiliárias da região, a venda da gente foi maior do que a das 2 juntas no lançamento. E assim, coisas que eu me enxergo muito pequeno, tive resultados muito grandes. E aí eu comecei a justamente pensar nisso. Eu preciso agradecer a Deus, porque tem coisas que é Ele quem me fornece, não sou eu. E a família, não tem nem o que discutir, né? A família é a família. Base, né? A minha família nunca murmurou, nunca reclamou, nunca apontou o dedo para mim para dizer que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ao contrário, eles compravam a minha briga, compravam a minha dor e me apoiavam. Muitas vezes eu cheguei em casa sem vontade de sair, porque eu não tinha um lugar assim certo para ir, não tinha um emprego, não tinha isso, aquilo. A minha esposa dizia, vá para a rua, saia de casa. Aqui em casa você não fica. Vá para a rua. E eu devo isso a ela. Muitas vezes ela disse, poxa, você é muito inteligente. Você só está precisando saber usar para você. Você usa para os outros. Mas você está precisando saber usar para você. E aí esses conselhos que ela me dava e que algumas pessoas diziam, o André é um cara muito bom, mas... Nossa. Eu disse, eu preciso acabar com esse mais. Já resultado, não tem nada melhor do que resultado. Gera resultado, vai calar a boca de muitos. E mudança de atitude. E mudança de atitude, né? Ou seja, mentalidade correta, uma família próspera, honrar a Deus. Honre a Deus, honre sua família, é a base de tudo. Cara, aqui... para mim é o quantos insights poderosos. Cara, André, eu queria agradecer aqui seu tempo. Eu sei que você é um cara que está super ocupado, dedicou seu tempo, vim aqui. Um prazer conceder essa entrevista. Espero poder participar do seu podcast também, contar minha história, minha jornada. Parabéns pela visão, pela força e por estar transbordando isso. Eu acho vários insights que você falou, acho que é importante, quero aplicar. Queria agradecer por seu tempo. E deixe seus contatos para todos aqui nas nossas redes. Pois é, quem quiser me localizar, YouTube, Na Mesa com Especialista, o nosso podcast. Rede social André Felipe Broker, esse aí é um Instagram que eu comecei agora há pouco para separar um pouquinho do meu trabalho pessoal do da imobiliária, até porque a imobiliária, o meu filho está à frente também, né, com a equipe de vendas e vendendo outros tipos de produtos que não são os meus. E aí a André Felipe Broker e André Felipe.imóveis é o Instagram da imobiliária. Então, é fácil demais de achar. Qualquer grito que se dá em Arapiraca chega até lá. A gente. André, cara, brigadão. Eu que agradeço. Obrigado pelo tempo, gratidão. E muito bom. Ficamos por aqui. MetaCast, vários insights importantes para que você possa expandir sua mente. Obrigado, valeu, gente.